Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no primeiro texto bíblico em Gênesis, capítulo 17, versículo 7. Eu gostaria de ler com os amados somente esse versículo de Gênesis, capítulo 17. Gênesis, capítulo 17, versículo 7. Gênesis, capítulo 17, versículo 7. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Deus aqui faz uma aliança com quem? Com Abraão, né? Todos sabem da história. Deus fez uma aliança com Abraão e com toda a sua descendência. Então, nós sabemos que toda a geração judaica, hebraica, ela veio de Abraão, né? Ou seja, começou ali por Abraão, né, todas as nações. E Jesus também veio da linhagem de Abraão. Nós vemos isso no Novo Testamento. A gente vê, né, que Jesus veio também da linhagem de Abraão, porque Jesus nasceu de Maria e de José, né, que eram judeus. E isso é importante ressaltar, porque existe uma história. Nada é o acaso, né? A redenção, todos os ensinamentos bíblicos tem fundamento. Então, nós vamos falar hoje sobre a redenção e tem fundamento bíblico, né? Como começou tudo isso? Como começou a estratégia de Deus, o meio que Deus encontrou para redimir o homem do seu pecado. Comentei naquela aula retrasada sobre a queda. O Felipe falou sobre a depravação, que hoje notório. Nós vemos hoje realmente o mundo está perdido, o mundo está sem Deus. Nós vemos as pessoas, cada um seguindo o seu próprio caminho, como aconteceu lá em Noé. Cada um seguindo o seu próprio caminho, cada um seguindo o seu rumo, cada pessoa ali fazendo aquilo que dava na cabeça. E não é diferente nos dias de hoje. Parece que o cenário é o mesmo, sendo que Deus declarou o seguinte, que não iria mais acabar com o mundo em água. Então, Deus criou uma nova estratégia para redimir o homem. Todos nós sabemos qual foi a estratégia que Deus fez para redimir o homem, para libertar o homem da escravidão do pecado. Deus decidiu, Pai, Filho e Espírito Santo, nos céus, no plano de salvação, decidiu enviar o seu Filho amado, que se fez carne. João, né? O Evangelho de João fala que ele se fez carne e habitou entre nós. Ele nasceu da Virgem Maria. Nós falamos isso até no nosso credo apostólico, que que todo credo, o Felipe já ministrou essa aula aqui, todo o credo apostólico, ele é fundamentado na palavra de Deus. Então está lá no credo, porque a base é a Bíblia. Jesus nasceu por obra do Espírito Santo da Virgem Maria. Então ele foi homem, 100% homem, 100% Deus. Ele não perdeu a sua natureza divina, não deixou de ser Deus, mas ele era humano. Mas ele tinha que vir como homem para cumprir esse plano de redenção, né? Então, Jesus, ele nasceu com um propósito de redimir. Aí nós, lá em Gênesis, né, a gente pega e vai discorrendo todo o livro de Gênesis, entrando já em Êxodo, a gente vê o que? A história do povo que veio da geração de Abraão, que foi os hebreus, que ficaram presos aonde? No Egito. Hoje, quando nós falamos de Egito, quando nós falamos de Babilônia, que é uma alusão ao quê? Ao mundo. Hoje, quando nós falamos de Babilônia, nas nossas pregações, Egito, é uma alusão ao mundo. As pessoas estão presas, cativas,
o povo de Israel ficou preso no Egito 400 anos e na Babilônia 70 anos. Então podemos comparar hoje quantas e quantas pessoas estão presas e cativas durante anos. Há pessoas que só vão reconhecer o que Jesus fez na cruz do Calvário na velhice. Só vão ser libertas, né, da sua escravidão, da sua miséria espiritual na velhice. Mas louvado seja o nome do Senhor, que nós já reconhecemos isso e temos o prazer, o privilégio hoje de estarmos adorando a Deus. Ou seja, Deus não permitiu nós chegarmos na velhice para reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Infelizmente tem muitos que morrem sem reconhecer essa redenção em Cristo Jesus. Então a comparação é que nós estávamos cativos, presos, como povo de Israel, lá no Egito, e Deus levanta quem? Para libertar o povo? Levanta Moisés. Que Moisés, na tipologia bíblica, Moisés tipifica Cristo, porque ele recebeu um chamado de Deus para libertar o povo de Israel. Ele foi o libertador, né? Ele foi o redentor do povo de Israel naquela oportunidade, e ele foi lá em nome do Senhor. Da mesma forma, Jesus ele veio como o nosso redentor, o nosso libertador, para nos libertar do império das trevas, ou seja, do Egito, que é o mundo hoje, ou a Babilônia, como você preferir. Então essa comparação, por isso que algumas aulas, antes do Felipe até vir para participar conosco, eu e o diácono Jorge ministrávamos as aulas, usando as revistas, e eu já fiz essa comparação. Não tem como nós entendermos toda a história bíblica, toda essa extensão de história bíblica, sem conhecermos a lei. Sem conhecermos a lei. Então, lei e graça andam juntas. Então, não tem como eu separar a lei, o Velho Testamento, a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Não tem como. Então, eu preciso entender como iniciou, como aconteceu tudo isso. Como Deus planejou essa redenção. Então, está aqui. Né? O Deus já planejou um plano de redenção com Moisés. E mais à frente, nós vemos esse plano de redenção se cumprindo em nós, na pessoa de Cristo. Então, Jesus também nos libertou também, como Moisés libertou o povo do Egito. O povo saiu do Egito e caminhou pelo deserto, durante 40 anos. E a Bíblia diz que o povo aquela primeira geração, ela pereceu durante a caminhada. Né? Porque não houve um reconhecimento daquilo que Deus fez por eles. E hoje, nós vemos esse cenário. As pessoas não estão reconhecendo o que Jesus fez na cruz do Calvário. Essa obra salvífica, essa obra libertadora. Então muitos não conseguem permanecer em Deus. E no meio do caminho, no meio da trajetória, começam a se desviar. Nós vemos hoje pessoas que vão para a idolatria, pessoas que, como o povo de Israel, a gente vê isso, o povo que deveria ser grato a Deus, deveria adorar a Deus no deserto, porém levantaram um bezerro de ouro, o povo reclamava que não tinha comida, queremos voltar para o Egito, e quantos querem voltar para o mundo? Quantos e quantos não têm essa satisfação em seus corações, né, daquilo que Deus fez por nós? E a Bíblia diz, né, que nós estamos alegres, nós estamos felizes por aquilo que Deus fez. Então estou dando essa introdução para você entender essa história de redenção. Isso não é uma conversa vaga, mas ela tem fundamento. E o fundamento está aqui, em Gênesis. Deus fez uma aliança com Abraão. Deus fez uma aliança, né, com sua descendência. E hoje nós somos a descendência de Abraão. Nós vamos ver isso. No final da aula eu quero ler Colossenses.
Eu quero encerrar a aula lendo Colossenses com você, do versículo 1 ao versículo 12, que justamente Paulo fala isso, que nós somos a descendência de Abraão, né, em Cristo. Ou seja, só é descendência de Abraão quem crê em Cristo. Está entendendo? Então, por isso que Paulo também fala que nem todos são da fé, nem todos são filhos de Deus. Então, tem muitos que se acham assim, não, eu sou filho de Deus. Não, foi criado por Deus, até a imagem de Deus, né, no sentido de ter sido criado, né? Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas o homem, felizmente, ele não reconhece isso, ele se perdeu, ele não entende isso, ele não compreende isso. Então é de tamanha importância nós entendermos esse início que nós somos a descendência de Abraão por intermédio, né, de Cristo Jesus. Hoje nós somos da família de Deus, nós somos filhos de Deus, literalmente falando. E eu gostaria aqui de iniciar com vocês a primeira parte desta aula, né, lendo aqui com vocês, no caso, a aula da redenção, e diz o seguinte aqui, para você refletir aí também e pensar. E depois, hoje eu vou realmente abrir, eu vou tentar aqui enxugar o máximo, e para a gente discutirmos a história da redenção, e claro, compreendendo também a queda, compreendendo a depravação total. Não tem como nós entendermos a redenção se nós não lembrarmos das aulas anteriores, né? Então é importante nós lembrarmos das aulas anteriores. Então, meu irmão, anotem, se você tem celular, grave, já tem algumas aulas, a gente vai até sentar eu e o Felipe, tem algumas aulas com a Bia, que está com essa responsabilidade. Tem algumas aulas que já foram postadas, e a gente vai ver aí a ordem dessas aulas, para que todos possam absorver todos os ensinamentos. Então, eu vou ler aqui para que você preste atenção aí. Não tem aqui, mas você vai observar aí, você vai ouvir a leitura, vai acompanhar a leitura aí. A miséria humana é quase tão antiga quanto a raça humana, mas igualmente antiga é a história da graça de Deus, ou seja, a misericórdia de Deus por aqueles que não a merecem. Então, primeira coisa que nós temos que entender, a miséria humana, ela não ocorreu antes da queda. Importante ressaltar isso. A miséria humana ocorreu após a queda. Importante nós entendermos isso. Então, o homem passou a ser miserável no sentido espiritual da palavra, e até mesmo, nós vemos hoje um caos, né? Após a queda. Porque antes da queda, o homem tinha o quê? Plena comunhão com Deus. O homem falava com Deus na viração do dia, tinha aquele encontro, aquele bate-papo ali com Deus. O homem tinha acesso a todas as árvores do jardim. O homem colocou o nome nos animais, deu nome a Eva. Enfim, o homem tinha autoridade. Após a queda, o homem perdeu tudo. Nós perdemos tudo. Não somente Adão, porque naquela aula anterior eu comentei, e é bíblico, por um homem o pecado entrou no mundo. E o pecado passou o quê? A todos os homens. Então nós, toda a raça humana, sem exceção, até o bebê que está no ventre ainda, ele é pecador. Até o bebê. Não, é um anjinho, mas é pecador. Tem uma natureza pecaminosa. E necessita também de arrependimento. Necessita também reconhecer a soberania, o senhorio do Senhor Jesus. Então, a gente entende isso na questão da miséria humana, essa condição que o homem se encontra hoje após a queda. Então, e nós vemos o seguinte: após a queda, apesar de toda a situação, todo esse cenário, nós vemos tanto no Velho Testamento as misericórdias do Senhor, né? E está aqui a história da graça. Nós vemos, né, Deus livrando quem? A família de Noé, correto? Não vemos? Lá,
né, depois, né, Deus viu que não havia nenhum justo. Nenhum justo. Deus falou para Noé, eu vou acabar com tudo. Porque eu não vejo nenhum justo. Mas Deus viu que em Noé, um justo. Deus salvou a família de Noé, alguns animais, uma boa parte, ou todos eles, né, porque os que existem hoje aí, e aqueles conhecidos e desconhecidos ainda, que nós não conhecemos, mas está aí, Deus salvou. Então, a gente vê o que? A misericórdia do Senhor. Nós vemos a misericórdia do Senhor quando Deus vestiu Adão. O que Adão fez? Nós falamos isso naquela aula anterior. Adão que se vestiu o quê? De folhas de figueira, né? Ali tentando encobrir ali, naquele momento, a sua nudez, que hoje nós entendemos, quando se fala de nudez hoje, né, nós entendemos hoje o quê? Que é vergonhoso, é pecado, o pecado é vergonhoso. Então, nós interpretamos a nudez hoje como a vergonha, o pecado é vergonhoso. Então, como Adão já estava no estado pecaminoso, né, o que ele fez? Quando ele e Eva, eles viram, eles se cobriram e Deus ali falou, quem falou para vocês que vocês estavam nus? Aí Deus ali fez o quê? Matou um animal, próprio Deus, tirou a pele ali e vestiu Adão e Eva. Então nós vemos ali a misericórdia de Deus, nós vemos ali a bondade de Deus para com o casal, né? Eu até comentei na aula anterior, que eu não vou entrar aqui nessa questão, mas quando a gente abrir um espaço, a gente vai até fazer algum comentário. Mas a gente vê a bondade de Deus não somente com o casal, mas a gente vê a bondade de Deus hoje em toda a raça humana. Que não é, importante ressaltar, que não é a graça salvífica. É importante ressaltar isso. Não é porque Deus está sendo bom, né? A Bíblia diz que o sol brilha o quê? Para todos, justos e... Importante nós entendermos isso. Não é porque Deus é bom, né, que todos estão salvos. Espera aí. A redenção só é eficiente em Cristo. A redenção só acontece quem está em Cristo. Só há liberdade real e verdadeira em Cristo. Fora de Cristo, não. Então, nós temos que entender isso. Porque eu até comentei naquela aula que eu vi um cenário, uma senhora falou, não, eu tô bem com ele, eu estou em plena comunhão, estou legal. As pessoas não entendem o seu estado, o estado de miséria, o estado de morte espiritual, né, o estado de afastamento, né, do Deus eterno. Então é importante nós ressaltarmos isso, e o estado que os homens se encontram nos dias atuais, né, já de uma longa história, né, vou estar dando continuidade aqui. Depois que um coitado casal de seres humanos tenta se proteger com folhas de figueira, o narrador nos diz que fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Uma amostra da misericórdia de Deus. O Antigo Testamento continua mostrando essa misericórdia através do salvamento de Noé e sua família, ou seja, a bondade de Deus, a aliança com Abraão. Nós vemos também a bondade de Deus para com aqueles que viriam a crer também em Cristo Jesus, né? E aqueles também que não creem ainda, mas Deus aí está se revelando, está cuidando, está protegendo, mas muitos não reconhecem isso. A renovação do pacto com Moisés, Deus fez o pacto com Moisés lá no Monte Sinai, nós vemos, né, após a libertação do povo do Egito, Deus faz um pacto com quem? Com Moisés, dando o quê? Os 10 mandamentos, trazendo os 10 mandamentos ao povo. Então Deus trouxe a lei, né, para o povo, para que o povo o quê? Seguisse. Hoje nós temos uma lei. Qual é a lei? Está aqui, a palavra de Deus, né? Toda a Bíblia, a base, o fundamento de toda a Bíblia está nos 10 mandamentos, gente. Toda a base, né? Jesus resumiu os 10 mandamentos, o quê? Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, toda a tua força. E ele fala, né? Amarás o teu próximo. Olha só, ele resume os 10 mandamentos nesses dois versículos. Então, toda a palavra de Deus, ela está
baseada, ela está fundamentada nos 10 mandamentos. Então hoje nós estamos vivendo, né, que é a lei de Deus, que é toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é as diretrizes de Deus para nós vivermos uma vida de paz, de alegria, e uma vida cheia do Espírito Santo, como Paulo fala, né? Viver uma vida alegre, né? O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Paulo define o reino de Deus assim, daqueles que estão vivendo a palavra de Deus. Moisés surge empunhando os 10 mandamentos de Deus, um conjunto de requerimentos que as pessoas devem cumprir, não com o propósito de serem resgatadas, da escravidão por Deus, mas porque elas já foram resgatadas. Ou seja, o que eu falei, é necessário o quê? As pessoas reconhecerem o que Jesus fez na cruz. Não tem mais, Jesus não vai voltar de novo para morrer na cruz. Já foi consumado, o pecado já foi consumado, a redenção já aconteceu. Jesus já cumpriu o seu propósito de redenção. Porém, as pessoas o quê? Tem que crer na sua obra salvífica, a sua obra de redenção. Por isso que nós pregamos. Aí Isaías fala, quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso que Jesus declarou, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse aqui é o evangelho. O evangelho está aqui, em Gênesis. Começa em Gênesis o evangelho. O evangelho não começa em Mateus. O evangelho começa em Gênesis, Êxodo e assim sucessivamente. Toda a Bíblia é o evangelho. Toda a Bíblia anuncia as misericórdias de Deus, a bondade de Deus. Então, no caso, o resgate que Deus fez, nessa redenção que Deus fez, nós já alcançamos, porque já estamos em Cristo. Então, nós já fomos libertos no sentido espiritual. Ou seja, já existe uma promessa de vida eterna para nós. Nós já estamos vivenciando a vida eterna. Amém, gente? Ou seja, nós já estamos vivenciando o reino de Deus. Há pessoas que pensam que nós vamos vivenciar o reino de Deus quando chegarmos lá na glória. Não, nós já estamos no reino de Deus. Jesus falou o seguinte, que nós estávamos nas trevas, o que ele fez? Nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então já estamos no reino de Deus, já temos a promessa de vida eterna. O que nós temos que fazer é o quê? Diga ao meu povo que marche. Nós temos que marchar até a Jerusalém, a nova Jerusalém, os novos céus e a nova terra, porque a redenção nós já temos. Essa promessa de redenção nós já temos. E todos aqueles que querem receber a redenção têm que crer em Cristo. Então não há redenção sem Cristo. Não há redenção sem ter um Salvador. E nós temos um Salvador. E esse Salvador se chama Jesus de Nazaré. Amém? Os hebreus tiveram um Salvador, que era Moisés. Sendo que eles estavam aguardando a quem? Quem os judeus estavam aguardando? Tem um nome aí, nome mais maravilhoso, mais lindo, mais sublime. Quem os judeus, os hebreus estavam aguardando? O Messias. E até hoje eles estão aguardando a libertação. Até hoje estão presos, cativos, escravos, até hoje. Estão lá vivendo, estão libertos, comem, bebem, se casam, se dão em casamento. Estão lá vivendo, cantam, falam no muro das lamentações. Mas estão cativos. Quantos estão aí no mundo, aí no Egito, né, que estão cativos, estão presos ainda. Não foram ainda libertos, né, dessa condenação que veio através de Adão. Ou seja, muitos ainda estão debaixo de ira, né? Estão debaixo da condenação de Deus. Então, há necessidade de reconhecer Cristo Jesus, para que eles possam viver essa verdadeira liberdade. Deus resgata pessoas e depois estabelece a lei. Importante. Todos aqui foram resgatados, todos nós. E hoje existe uma lei, regras. Quem gosta de viver debaixo de regras? Ninguém. Quem gosta? Na sua empresa tem regras. No seu colégio tem regras.
Na igreja não é diferente. Então, quando entra na igreja, alguns, eu me recordo de um irmão lá em São Bernardo, ele chegou lá e queria mandar na igreja. Chegava e subia no púlpito e eu falei, eu chamei o irmão, falei, irmão, em particular, expliquei a ele como é que as coisas funcionam na casa de Deus. Então existe uma lei, e qual é a lei? Palavra. Toda vez que eu vou conversar com alguém, eu sempre ressalto a palavra, a lei de Deus, sempre. Sempre, lá no trabalho é a mesma coisa. Eu estou conversando, eu falei, mas a palavra de Deus diz isso aqui. Independente se é crente, se não é, eu sempre ressalto a palavra de Deus, porque ela é a nossa regra de vida. Ela é a nossa regra de vida. Então, todos aqueles que foram resgatados, Deus estabeleceu uma lei, e a lei é a palavra de Deus, toda ela, toda ela. Então, se nós queremos viver para Deus, se nós queremos ser servos de Deus, queremos servir a Deus melhor, temos que seguir a palavra de Deus, amém? Devemos fazer uma pausa para observar que essa é uma área da religião bíblica que ofende aos secularistas. Gente, ofende. O cara chega do mundo, e quando entra na igreja, quando ele vê as regras, ele fala, ué, eu não posso fazer isso aqui. Não, não pode, meu irmão. Não pode, essa é a regra. Chega aqui, o pastor Eli tem regras. Qual é a regra do pastor Eli? Aquele que não participa da escola bíblica dominical e que é trabalhador da casa de Deus, alguns o quê? São até cortados. Porque é regra. Todos os trabalhadores da casa de Deus devem participar da escola bíblica dominical. Essa é uma lei estabelecida pelo nosso pastor. Ele estabeleceu uma lei que não está fora da palavra. Quando Moisés desceu do monte, Deus falou, agora entrega o povo. E ele entregou, a partir de agora vocês vão ter que viver isso aqui. Não adulterarás. Tu acha que não tinha adultério naquela época? Não idolatria? Já estava acontecendo quando ele desceu do monte, aquela situação, ficou 40 dias no monte, quando desceu, o povo estava lá com bezerro de ouro. Meu Deus do céu! Então Deus conhece a cada um de nós, Deus conhece a sua igreja, Deus conhece, né, o seu povo. Então, a lei está aí, existe regras. Então, todos aqueles que chegam no reino de Deus, até se adaptar, né, meu irmão, eu sei que muitos relutam, mas é o seguinte, está no reino de Deus, temos que viver segundo a palavra de Deus, amém? Se nós estamos no reino de Deus, por mais que você não goste, a Bíblia diz, é melhor obedecer. A gente lembra de quem? A gente lembra de Saul. Houve uma ordem. Espera quem? Samuel. Não esperou. Aparentemente coisa boba, né? Não esperou. Não, eu vou adiantar aqui. Quando a gente quer adiantar, não, o pastor não chegou ainda, o diácono não chegou ainda, o irmão não chegou ainda, eu vou adiantar. Eu já vou pregar já no lugar do pastor, eu vou já ministrar o louvor. Não, irmão, espera. Eu estou dando exemplos que acontecem no nosso meio. Não adianta eu só aqui falar e não dar exemplos para vocês. Acontece isso com a gente. Quando a gente quer tomar uma autoridade que não é nossa. A gente quer tomar a frente daquilo que não nos pertence. Deus não nos deu essa autoridade. Então cada um tem que ficar dentro do campo daquilo que Deus te colocou, ou seja, dentro do campo de trabalho e de missão. Então isso é muito importante. Se for pegar o caso de Saul, né, você até percebe que Saul tinha boa intenção. Ele não fez com... Se você vê Saul, você vê que Saul não fez com uma má intenção. Ele tinha até boa intenção. Ele queria, né, fazer antes de ir para a guerra, ele queria oferecer o sacrifício a Deus. Mas ele ainda assim desobedeceu. A gente até vê isso acontecer muito na igreja. Pessoas até que querem fazer até com boa intenção, mas acabam desobedecendo uma regra, uma ordem, e não é bem assim que as coisas do reino falam. A palavra de Deus é clara, nós temos que obedecê-lo. Não importa o que ele colocar, nós temos que sempre obedecer. Amém. Todos entenderam, gente? Felipe deu mais esse exemplo, né, reforçando aquilo que nós estamos falando. Então,
tanto aqueles que já estão na casa do Senhor, servindo a Deus, e aqueles que estão chegando, temos que viver segundo a palavra de Deus. A nossa regra é a palavra do Senhor. Na realidade, estão acompanhando ali? Eu estou aqui já nessa parte, estou aqui nessa parte. Na realidade, né, vê aí, na realidade, até que constatemos a nossa própria estrondosa derrota, essa é a área da religião bíblica que nos ofende a todos. Não é só, interessante, não é somente, nós já falamos isso aqui, não é somente aqueles que estão lá fora, que chegam no reino de Deus, mas aqueles que já estão dentro. Quando a gente coloca uma ordem, uma lei, a partir de hoje vai ser feito assim. Eu passo por isso, os diáconos aqui da igreja passam por isso, eu creio que você também passa. Eu vejo pessoas de vez em quando ficam assim. Dizem que regras foram feitas para ser quebradas, né? Dizem, né? Dizem, né? Só que no reino de Deus não. Na empresa vai quebrar sua regra. Existe um código de ética. Na minha empresa tem, na sua empresa tem. Não tem? Nas empresas de muitos aqui tem um código de ética. Tá lá. Eu leio o código lá de ética. E se eu burlar aquele código de ética, sabe o que vai acontecer comigo? Eu estou na rua. Eu vou ser mandado embora. Um dos pontos lá na empresa é respeitar o cliente. Se eu desrespeitar o cliente, tem um ditado aí que realmente, o ditado não, é lei, né? É na lei, né? O cliente tem sempre o quê? Razão, é lei, né? Por mais que você esteja certo, o cliente está com a razão. Eu me recordo um exemplo, vou dar um exemplo para você, com meus 16, 17 anos, eu trabalhava numa loja, eu era office boy, limpava vidro e tal, e ia no banco, ia na cidade, tal, e no fim de ano a loja estava lotada. E sempre tem aqueles gaviões, né, que tentam sorrateiramente fazer as suas artimanhas. E eles fizeram uma lá comigo, na oportunidade. Ele falou, eu quero uma calça, uma jovem, o rapaz ficou lá fora, eu quero uma calça, mas a loja estava muito lotada. Quero uma calça, beleza. Eu botei a calça, embrulhei tudo direitinho. Me deu dinheiro, pagou e eu dei o troco. Tal, beleza. Daqui a pouco, naquele tumulto todo, ela falou que eu não tinha dado o troco a ela. Porque você não me deu o troco e tal, aquele tumulto todo, aquela gritaria na loja. A gerente falou, devolve o dinheiro todo para ela. Só que ela já tinha dado a calça para o cara lá fora. Eu peguei, devolvi o dinheiro, ela levou o dinheiro dela e levou a calça. Porque o cliente está sempre com a razão. É lei. Mas só quem ficou prejudicado? Eu naquela oportunidade. Na oportunidade que eu falo, da minha vida secular. Só que na igreja, meu irmão, na igreja é para o nosso bem. Tudo que o pastor faz, tudo que nós fazemos, tudo. Não é somente a liderança, mas quando o irmão vai te corrigir, quando o irmão vai te orientar, né? Quando o irmão compartilha com você uma necessidade, ou até mesmo um pecado, porque a Bíblia fala que devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, para que nós sejamos o quê? Curados, e orar uns pelos outros. Então, quando o irmão fala alguma coisa para você, quando compartilha alguma coisa com você, a intenção, quando a gente dá um conselho, a intenção o conselho é sempre segundo a palavra de Deus, e a intenção é o quê? Trazer o quê? Refrigério, cura e restauração, amém? Sempre é para o nosso bem. Então, toda a lei de Deus, se a pessoa estiver errada, você vai ouvir a verdade, você está errado, você tem que sair dessa situação. A Bíblia diz isso aqui, o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Então, a gente tem que falar a verdade. Doa quem doer. Me perdoe, meus irmãos. Eu fico aí, eu confesso que eu já peguei pesado com alguns irmãos aqui. Confesso que já peguei pesado. Eu sou pesado nas minhas palavras. Eu sou assim. Mas eu acho que tem que ter respeito uns para com os outros, amém? Se você tiver qualquer dúvida, gente, a gente vai sentar, a gente passa a noite, a gente passa a madrugada, a gente vai sentar e nós vamos entender juntos a palavra do Senhor. Mas é ruim quando chega e quer tentar inculcar alguma coisa que a palavra de Deus
Entendeu? Está alguma coisa fora de sintonia. Mas é importante a gente sentar e conversar. Então, é sempre segundo a palavra de Deus. Sempre. Sempre segundo a palavra do Senhor. Então, ninguém gosta, ninguém quer, mas é lei. Então, leis são para serem cumpridas. Vamos lá, então. Eles tiram uma parte do nosso orgulho e restringem o nosso estilo de vida. Achamos que eles são para crianças, ou seja, pessoas que acham que estão sendo privadas, né? Nós sentamos, eu e Felipe, para discutir a aula, e a gente conversando a verdade. As pessoas se sentem privadas. Não, eu tenho direito de fazer, não. São regras. Você tem um filho em casa, a criança não gosta, não mexe aí. Daí vai lá e mexe de novo. Não mexe aí. Aí vai lá e mexe de novo. Mas o quê? Você tem que mostrar para... É como criança, é pegar a pessoa e mostrar, ó, olha só, é isso aqui, não pode. Não pode. Porque às vezes quando a gente é criança, gente, a gente age como criança. A gente desobedece, a gente quer fazer o que a gente quer, e não é assim. A Bíblia não nos ensina assim. A Bíblia ensina que nós temos que obedecer. A Bíblia ensina que nós temos que ser submissos às nossas lideranças, às nossas autoridades. Não somente na igreja, mas fora também. O nosso chefe lá, mesmo que ele não seja cristão, nós temos que obedecer, infelizmente. Só se for algo muito absurdo, né? Como Nabucodonosor. Ó a lei que ele colocou. Qual foi a lei que ele colocou? Que ele veio aqui adorar o quê? A estátua lá, né? Que era o próprio Nabucodonosor, né? Ali, aquela estátua ali. Mesaque, Sadraque e Abidnego decidiram o quê? Né? Não se prostrar, não se contaminar. Daniel, né? No caso, não decidiram não ser influenciado por aquela situação, por aquela lei. Eles decidiram, não, eu vou permanecer, porque a palavra do meu Deus diz isso. Porque o meu Deus diz isso aqui na sua palavra. Então é importante nós permanecermos na palavra de Deus, para nós não sermos influenciados, amém? Então tem leis que realmente que não devem ser obedecidas, né? Então há casos e casos. Num caso desse, foi um caso realmente que glorificou o nome do Senhor, e o nome do Senhor foi glorificado, amém, gente? A gente vê isso na Bíblia, que o nome do Senhor foi glorificado lá na Babilônia, como foi glorificado também no Egito também. Então tanto no Egito como na Babilônia, o nome do Senhor foi glorificado. Vamos lá. Numa estrutura secularizada de pensamento, nós seres humanos, pensamos em obediência à lei de Deus como algo desagradável. E até como se o fato de nós escudarmos, né, tá aqui, sobre a vontade de outra pessoa fosse covardia. Ou seja, estar debaixo de autoridade não é nenhuma vergonha. Não é nenhuma vergonha, gente. Lá no trabalho, no caso, eu sou responsável pela unidade, na ausência do meu supervisor. E tem um jovem que está trabalhando comigo agora, é novo lá. E eu pergunto a ele assim, eu tenho toda a autoridade de falar, faz isso, faz aquilo. Eu falo assim, o que você acha? Você acha que a gente deve fazer isso? E ele fala, Rogério, tenho essa ideia. Eu falei, essa ideia é boa, vamos fazer. Não é porque eu sou o chefe lá do meu setor que eu não vou pedir opinião a um amigo de trabalho. Não, eu pedi opinião a ele e sempre dá certo. Por isso que a Bíblia diz, andarão dois juntos se não tiverem o quê? Está vendo como é que a Bíblia ensina? Como é que a lei do Senhor ensina? Então, quando não há concordância, meu irmão, tanto no trabalho como na igreja, desanda. Desanda tudo. Dá tudo errado. Então é importante ter concordância entre nós, amém? O que você acha? Eu vejo no Ministério de Louvor, né? O Alex coloca, aí gente, a Carol, tem esse hino aqui, o que vocês acham? Daqui a pouco, legal, pastor quando coloca também, canta lá uns hinos também, lembra alguns hinos da antiga, a pessoa, caramba, que legal, esse jeito coloca até um olhinho assim, Deus coloca o olhinho, sempre coloca alguma coisa. E, gente, nosso site do Ministério do Louvor é bênção ali, nosso canal ali, nossa comunicação ali, é sempre muito engraçado, sempre tem uma brincadeira entre nós ali. Eu fico muito rindo em casa ali, sempre ali, com
a brincadeira dos nossos irmãos, né? Então é importante sermos submissos uns aos outros, amém? Então temos que aprender a estar debaixo da autoridade, debaixo da lei de Deus. No entanto, quando nós nos livramos desse tipo de auto-engano, podemos constatar que a lei de Deus é, na realidade, mais uma evidência de sua graça. Mais uma evidência de sua graça. O que Deus lavrou nas pedras no Sinai foi uma receita para a liberdade real. Quer ser livre? Quer ter redenção? Seguir a lei. Seguir Jesus. Isso é ser livre. Então, focando a liberdade, a verdadeira liberdade em Cristo é seguir o que Jesus ensinou. Eu estou peguei uma aula do seminário e logo naquela primeira aula do seminário fala, o texto é Mateus 28, versículo 18 e 19, quando Jesus fala, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e Jesus fala, ressalta, ensinando, olha o que Jesus fala, ensinando a guardar toda a palavra de Deus. Então não adianta nós estarmos em Cristo e não guardar a lei de Deus. Davi declarou o quê? Guardei a palavra para não... Ele guardou a lei do Senhor para não pecar. É isso que nós temos que fazer, temos que guardar a lei do Senhor no nosso coração para nós andarmos sempre em novidade de vida. Realmente sermos livres. A verdadeira liberdade é só em Cristo. Paulo falou isso em Gálatas, Paulo falou isso em Efésios, Paulo falou isso em Romanos. Paulo veio falando que a verdadeira liberdade é só em Cristo. Então quando nós cantamos aqui que nós somos livres sim, porque Jesus cumpriu de maneira eficaz a sua obra de redenção. E quem está em Cristo, a gente não vai gritar aqui, mas se a gente pudesse gritar, eu ia pedir para vocês gritarem, glória a Deus. Por quê? Porque realmente nós temos que dar glória a Deus. Nós fomos libertos do império das trevas. Deus nos perdoou. Deus nos libertou. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha só que maravilha. Meu Deus do céu, quase falando mistério aqui. Que bom saber que nós estamos livres. Hoje nós podemos ir gente, crente pode ir à praia. Crente pode ir à praia, crente pode jogar futebol. Quer jogar futebol de calça? Joga de calça. Quer jogar de bermuda? Joga de bermuda. Meu irmão, somos livres, gente. Agora, apóstolo Paulo fala, não podemos usar a liberdade como Aí entra agora outro ensino. Somos livres, recebemos a redenção, porém não podemos usar como libertinagem. Há pessoas que vão, talvez, gente, para um ambiente, talvez até de festa, de família, e o pessoal sabe, pô, meu sobrinho é cristão. O sobrinho é cristão, e acaba ali no momento, acaba cedendo, né? E sempre oferece. Né? Eu fui na festa da empresa, não ofereceram para mim não, ofereceram para o meu chefe, ele é pastor. Aí, assim, provocando, chegou, e aí? Quer uma cervejinha aí? Está entendendo? Provocando. Então nós não podemos ceder. E não podemos usar a nossa liberdade. A pessoa fala, não, só uma cervejinha só, não vai fazer mal não, né? Não é verdade, né? Né? O batidão, tocou o batidão lá, eu vou dançar um pouquinho. Mas o pessoal sabe, o pessoal está assim, ó. Essa liberdade... Pô, ele faz a mesma coisa que eu faço, pô. É que nem Luciano Huck. Luciano Huck, num certo programa dele, foi um cantor gospel da mídia e foi outro cantor. Aí ele falou, quem mesmo, Marcos? Foi. Ele chegou e falou na rede nacional, gente, que vergonha. O cantor, não sei se foi a cantora, a Nini Barros, na oportunidade, ele falou, isso que é legal, o santo e o profano juntos. Olha só. Época de carnaval. Eu vi
No caso ali, o programa no dia. E, gente, que dali, muitos pastores começaram a fazer comentários, né? Até o pastor Fernando, se eu não me recordo, o pastor Fernando fez um comentário também, na oportunidade, alguns pastores, e na rede social. Então, realmente, gente, nós temos que tomar cuidado com a liberdade que Cristo nos deu. Amém? Então, temos que usar essa liberdade para a glória de Deus, para a glória de Deus. Do lado. Eu estou aqui. No entanto, quando nos livramos desse tipo de auto-engano, podemos constatar que a lei de Deus é, na realidade, mais uma evidência de sua graça. O que Deus lavrou nas pedras do Sinai foi o que a receita para a liberdade real. Sei que soa paradoxal, ou seja, parece que tem uma contradição, né? Dizer que encontramos a liberdade pela obediência aos mandamentos de Deus. Mas é exatamente assim que funciona. O pecado aprisiona as pessoas e as faz murchar. E a obediência a Deus liberta as pessoas e as ajuda a o quê? Florescer. Olha só. Você nem explica, está aqui, está muito claro. Os 10 mandamentos constituem um guia para uma vida livre e viçosa. Olha só. Então a lei de Deus não é um jugo. Jesus falou o quê? O meu jugo é o quê? Leve, suave. Jesus declarou que o jugo dele é leve e suave. Então, não é um jugo para nós servir a Deus. Não é um jugo. Há pessoas que acham um jugo servir a Deus. Acham um jugo seguir as leis de Deus. Não é um jugo. Pelo contrário, está aqui, é vida. E vida com abundância. Quer viver a vida abundante? Siga a palavra de Deus. Quer ser bem sucedido no seu trabalho? Quer ser bem sucedido no seu ministério? Quer ser bem sucedido no seu casamento? Quer ser bem sucedido com seus filhos? Nós temos que seguir a palavra de Deus. Né? Eu estou passando uma fase com meus filhos tremenda. Mas o seguinte, a Bíblia fala que nós temos que inculcar na cabeça da criança o quê? A palavra de Deus. E nós somos as crianças de Deus. Quando a gente tem que ficar inculcando na nossa cabeça, né? Estou como igual a criança. Ó, meu filho, não, você fez de novo, mas ó, isso aqui, a Bíblia diz isso aqui. A gente age como criança, gente. Por isso que a Bíblia fala que nós somos o quê? Nós somos os filhos, né? A Bíblia diz que nós somos o quê? A menina dos olhos de Deus. Ou seja, Deus cuida da gente. Deus cuida dos seus filhos. Deus nos trata mesmo, sabe? Deus nos chama a responsabilidade, mas Deus cuida da gente como o pai cuida de uma criança. Né? Tomando cuidado para ela não tropeçar, para ela não se machucar. A gente fica preocupado. Deus também fica preocupado com cada um de nós. Amém? Então vamos lá. Os 10 mandamentos constituem um guia para uma vida livre e viçosa. Eles dizem, faça isso e você prosperará. Ou então dizem, não faça isso, e isso irá matá-lo. Todos os mandamentos de Deus são a favor da vida. Todos, gente. Todos os mandamentos de Deus são a favor da vida. Imagine como seria o mundo se pelo menos durante um dia inteiro, vamos pensar aqui, todas as pessoas vivessem tal obediência aos 10 mandamentos durante um dia. Nenhum assassinato, nenhum assalto, nenhum adultério que dilacerasse as famílias. Em vez disso, durante um dia, todos falariam a verdade, ajudariam as pessoas carentes, protegeriam do mal os seus vizinhos, honrariam seus pais, adorariam avidamente a Deus e assim expressariam amor por Deus e pelo próximo numa grande corrente de alegria. Vamos parar para imaginar. Imagine um dia assim, um dia maravilhoso. Todo mundo em comunhão, toda a humanidade em comunhão, todo mundo fazendo bem, sabe? Ninguém pecando, um dia só. Seria realmente o céu. Seria o céu. Pode... Um minuto, é verdade. Um dia para Deus é como 1000 anos, é como um dia. Então, realmente, um minuto. Se a gente passasse um minuto e todo o planeta, todo o globo, todo o cosmo estivesse em plena harmonia, olha só que maravilha. Você poderia, hoje, a gente tem medo de andar ali até na esquina. Olha só como é que está a situação.
Então, seria maravilhoso. Só vamos viver isso no céu, amém, gente? Aqui vai ser muita luta, aqui vai ser realmente perseverança para alcançarmos a glória de Deus e vivermos dias felizes. A Bíblia fala que realmente só na glória mesmo. Nós temos que orar para que a igreja suporte toda a perseguição. É o que nós estamos fazendo, orando uns pelos outros, para que nós aguardemos, né, o retorno do Senhor Jesus com perseverança e estarmos fiéis a Ele naquele grande dia. Isso mostra como a lei de Deus é dura. Se você Isso. imaginar todo mundo seguindo os 10 mandamentos por uma hora, seria melhor uma hora das 10. Seria, é verdade. Seria maravilhoso. E a gente sabe que estamos vivendo tempos difíceis, né? Mas isso temos que pensar assim, né? A Bíblia fala, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que tem boa forma, isso nós devemos pensar. Isso é bom persar por esse ponto de vista. Então, glória a Deus. O que nos impressiona é a persistente graça de Deus. Deus se recusa a deixar que o naufrágio venha a ocorrer. Olha só, quem está sustentando tudo, gente, é Deus. Está difícil, mas não está muito mais... Porque Deus está o quê? Deus está retendo, está preservando, né? Não somente a igreja, principalmente a igreja, mas Deus está preservando. Deus está livrando, não somente a igreja, mas a bondade de Deus a gente vê. As pessoas veem a bondade de Deus. Né? Quantos e quantos falam, caramba, que livramento que Deus me deu. Quando o avião está caindo, eu fiquei imaginando... aquele acidente que teve agora com aquele jornalista, eu fiquei imaginando ele dentro daquele helicóptero. Ele que se dizia o quê? Ateu. Ele gritou o nome de quem? Com certeza. Quando ele viu o helicóptero sem controle, ele deve ter gritado, meu Deus, me ajuda. Todo mundo lembra de Deus nessa hora, para você ver. Todo mundo lembra. Ninguém fala assim, diabo, me ajuda. Ninguém, gente, ninguém. Até o espírita, na hora da dificuldade, ele vai gritar o nome de Deus. Ele não vai gritar o nome do diabo. Por mais que ele sirva o diabo há anos, ele vai gritar o nome de Deus. Então, a gente vê isso nitidamente. As pessoas realmente são ingratas. A humanidade realmente não reconhece o seu Salvador e o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Assim os profetas advertem sobre o iminente julgamento de Deus e profetizam o exílio do seu povo. Mas também eles visualizam no horizonte a salvação de Deus e eles a desejam com toda a força dos seus corações. Né? Então aqui é o final da aula. Nós estamos hoje, né, nessa guerra, uma guerra ferrenha, né? Ou seja, aqui, toda a minha esperança se baseia-se na grandeza da tua misericórdia. Agostinho, né, de Hipona declarou isso. Então, toda a nossa esperança se baseia na esperança, né, da glória de Deus. Paulo declarou isso, da grandeza de Deus, da glória de Deus. Então, o povo... quando os profetas profetizaram lá na antiga dispensação, eles profetizaram porque existia esperança no coração deles. Gente, nós profetizamos, trazendo para os nossos dias. Sabe por que nós profetizamos? Sabe por que nós pregamos? Sabe por que nós estamos aqui servindo a Deus? Porque existe esperança em nossos corações. Existia esperança no coração desse homem aqui, de Agostinho. Quando ele declarou, existia esperança em Calvino, existia esperança em Lutero, existia esperança em John Stott e tantos outros homens, Jonathan Edwards, tantos homens que serviram a Deus, que, se debruçaram dia e noite na palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. Existia uma esperança no coração deles, de irem para a glória. Porque eles entendiam o que Jesus fez na cruz do Calvário. A redenção está ligada
totalmente focada àquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Amém, gente? Hoje, quando nós falamos de redenção, nós estamos falando daquilo que Jesus fez por nós. Vai ter a peça agora, a apresentação da Paixão de Cristo. E justamente vai falar o quê? Sobre a redenção, sobre o seu sacrifício, sua morte e sua ressurreição, a sua vitória. Então, é importante nós perseverarmos naquilo que Deus nos deixou para nós, aquilo que Deus deixou para nós, que é a sua palavra, que é a sua lei. Se nós queremos ir para o céu, se nós queremos viver a vida eterna, essa promessa de vida eterna, nós temos que seguir a lei do Senhor. Nós temos que perseverar na lei do Senhor. Eu creio que ninguém aqui quer perecer no meio do caminho, no deserto, né? O povo de Israel pereceu. Pereceu por quê? Porque não creram. Tinha comida, tinha água fresca, né? Tinha tudo. Não faltava nada para eles no deserto. E eu creio que para nós também não está faltando nada. Amém? Não está faltando. Tinha tudo. Mesmo assim eles deixaram o Senhor. Eles não perseveraram. Eles não acreditaram. Os profetas profetizaram porque eles acreditavam. Nós profetizamos porque acreditamos. Por isso que nós estamos dando aula agora nesta manhã. Agora pode até parar aí a gravação. Deus abençoe a todos. Agora eu vou abrir aqui para a gente fazer essa pequena pausa. Eu não vou gravar essa pausa das nossas reflexões, mas eu peço que pode parar aí a pausa, pausar o, né? Tá bom? Deus abençoe aí.